Fala galera, Masters and Players, beleza pessoal? Seguinte, ó, esse vídeo aqui é um corte de uma live que fizemos aí recentemente lá no canal do Clero ou Andarilho. Eu garanto pra vocês que tá legal pra caramba, cara. Eu pelo menos me diverti muito no papo, então se liga só. Vou ser muito sincero pra vocês. Eu acho que o mercado vai voltar 20 anos atrás. O mercado Será? no sentido, não no sentido geral, em relação a D&D. Eu acho que ele vai voltar 20 anos atrás. Por quê? Vamos lá. A cronologia é a seguinte. Em 93, a Grow lança o D&D, o Dungeons & Dragons caixa, que a gente chama de caixa preta. Aquele que tem o dragão só no capa e tal, não sei o quê. Sim. E eu comecei a jogar em 2003, em 93. Comecei a jogar em 93 e eu comecei no meio de 93 e no final de 93 foi quando a gente migrou para o AD&D. O AD&D ele só tinha inglês. Era aquele que tinha no Dungeon Master Guide o mago, né? Aquele mago lá e Eu já peguei o AD&D em português, mas é aquele First Quest que saiu. Lembra? Isso. Então, foi em 95, se não me engano, que saiu o AD&D segunda edição, já com aquela capa, já com a borda preta e tal, pela Editora Abril. Aí a Editora Abril lançou First Quest, lançou o AD&D, lançou Forgotten Realms em português, e lançou algumas outras, lançou Spellfire, lançou Mundos da Magia, teve aquela série de livrinhos que era aventura solo, né? Que era Você é o Herói. E aí ela lançou. E aí, depois que ela lançou isso, a própria Editora Abril, pra ela não deu o negócio. Ela viu que, tipo, legal, vendi bastante, mas não é um negócio que... Não é a nossa, né? A editora também já tá aí indo pro buraco. A Editora Abril foi pro saco rapidão. E aí quem assumiu? Eu não sei se vocês se lembram, mas logo em seguida era o mesmo livro, só que a editora mudava, já era Devir. A Devir já fazia o GURPS. Devir já vinha com o GURPS antes do Ok, pouco antes do AD&D. Aí você diz que vai voltar nos 20 anos, como assim? Isso. Em que sentido você quer dizer? Que eu falo que vai voltar nos 20 anos é porque a gente teve, depois que lançaram, aí eles lançaram o 3, o 3,5, o 4, tiveram todos esses lançamentos, e o 5, mas por exemplo, o 5, o lançamento do 5 veio 5 anos depois, em português, o lançamento dele original em inglês. Então ele saiu lá em 2014, né, que foi quando ele foi lançado, e em 2019 ele chegou em português pela... Mas aí você fala, vai voltar 20 anos, então seria entre 2004. Então qual que seria o resultado? Que eu falo que vai voltar 20 anos porque é o seguinte, o material daqui pra frente, ele vai ser em inglês. E a gente, educacionalmente falando, e vendo a perspectiva, o panorama do país, hoje você tem muito menos pessoas que têm um domínio suficiente de inglês e que tenha o ritmo de leitura, né? Que tenha não é ritmo que eu queria falar, que tem o costume de ler. Sim, ele diminuiu muito nos últimos tempos porque tem muita gente consumindo muito vídeo, YouTube, essas coisas. Então você... então assim, mudou. Mudou nessa perspectiva. Então você eu acho assim... Pode falar. Não, eu tô tentando entender a sua conclusão aí. Continua. O que eu acho é o seguinte, é que a gente vai regredir nesse sentido, porque se o mercado com conteúdo localizado já não era muito grande, com conteúdo estrangeiro ele vai ficar muito menor. Tá, então. Entendi. Então você vai achar que em questão nesse sentido.
Então você acha que vai ser 20 anos em questão de quantidade de jogadores, então vai diminuir a quantidade de jogadores. Entendi. Não, a quantidade de jogadores atual, eu acho que ela vai se manter, mas o crescimento... O crescimento vai ser estacionar. muito menor. Vai. É bem interessante ter raciocínio aí, cara. Eu já pensei que fosse essas formas. E era provável da gente, por exemplo, nesse negócio de retroceder, que fosse o caso de viver de nostalgia. Sei lá, vamos dizer assim, o pessoal voltar a jogar pra caramba 4.0, voltar a jogar pra caramba 3.5, 3.0, entendeu? Eu pensei que fosse dessa forma que eu tava falando. Porque eu acredito que seja algo nesse tipo, tá? Eu acredito que seja algo assim, pra quem assiste pra caramba D&D. Agora, quem não é interessado em D&D, dando-se D&D, eu vou jogar Pathfinder, que é um mundo de fantasia incrível também, eu vou jogar num outro cenário, quero jogar outra coisa. Como falta cenário, cara, você tem nosso nacional aqui, né? O Luke, ele tá muito questão de cenário, de RPG que tá saindo. Eu sei alguns, cara, que é tipo o Arc RPG, que é pra bem legal. Tem a Chave da Torre também, que saiu lá pela editora Caleidoscópio. Pô, é uma pegada muito interessante, fala de memória do jogo. É legal pra caramba, cara. Mas o Luke conhece muito mais do que eu aí. Então, se eu for falar. Mas fala em português, tá? Por favor, pra gente poder entender. Não, é só na próxima live. Ok. Por esse aqui, mas o próximo eles vão cortar, beleza? Mas, galera, falando um pouco sobre o cenário atual das editoras, né, nacionais, eu acabo tendo bastante contato com eles por causa que eu acabo participando de bastante eventos na capital aqui do Paraná, de Curitiba. Eu mestro oficialmente para Retropunk, Macaco do Mal e da New Order. E daí a gente acaba tipo, no network, conversar com o pessoal de editoras e tudo. E os financiamentos coletivos deles são bem divulgados, na minha opinião, aqui no Brasil. Aqui os cenários atuais que eles estão postando são muito, na minha opinião, até um pouco originais, assim por dizer, sabe? E, por exemplo, o Nessus que vai sair pela Craftando Jogos. Cara, o Nessus, ele é um sistema onde tipo, vocês são um cenário onde vocês são robôs num futuro que já a humanidade acabou, e por causa que o mundo tá por areia, isso aquilo, o sol tá constante, é western. Então vocês são cowboys robôs. Caraca! É irado pra caramba, cara. Tem. Não. Westworld lá. Westworld. Westworld. O sentido dele também é que... Então, só que não tem a parte dos rostos humanos. Eles são, tipo, realmente robôs, entendeu? Tipo, tanto que você pode ser aquele robô mais simples quanto o robô mais avançado. E o sentido dele é mais explorar... Como que o robô... o sentido desse sistema, claro que é western, né? Roubos, isso e aquilo. Só que existe a parada singularidade, que é o que eles falam bastante. É como que o robô é humano sendo um robô numa ambientação que não tem humano. Então ele explora muito esse lado. Entendeu? Então ele explora também esse lado. Então temos um voltado mais pra, digamos, ficção científica, no caso, né? Esse caso. Ele é tipo tudo robotizado, tipo, é tecnologia avançada. Sim, ok. Assim por dizer. Então, é isso que eu falei, ficção científica, no caso, né? Tecnologia, no caso. Agora, tem outro de outro... É isso que eu ia perguntar, se tem de outra coisa, tipo, de outro cenário, de outro tema. De outro tema... Olha, nós temos o pessoal da Nozes, que eles são até aqueles que faziam também faziam um western, e eles fazem o dos 7 Baladas do Oeste, se não me engano é o nome, onde é voltado para vários... o tema principal é o western, só que eu quero fazer um western dinossauro, pode ser dinossauro. Eu quero fazer um western para isso aqui, ó, vai para esse aqui. Eu quero fazer ele vai todos esses caminhos, essa liberdade, sabe? E também nessa parte de liberdade... Então é basicamente um... Pode falar. Desculpa que eu tô repando, para deixar claro para quem tá ouvindo, né? Porque aí deixa claro o tipo do cenário. Porque às vezes a pessoa vai jogar por causa do cenário. Por exemplo, você falou de robôs, etc, mas ficção tecnológica. Esse western, então pode ser tipo western vampiro, western dinossauro, western... Tudo. Sim. Então, basicamente, qualquer tema dentro do western.
Exatamente, e ele te dá, tipo, já pronto pra falar sobre cada um desses cenários. Ah, beleza. Aí nós temos, por exemplo, o Cordel. Eu vou procurar o nome só pra não falar errado. Peraí, coisa rápida. Cordel é interessante. Eu vou conversar com uma das idealizadoras daqui a algumas semanas. Cordel do Reino do Sol Encantado. Ele é também um sistema nacional. Peraí, qual é o nome? Qual é o nome? Fala de novo, que ficou baixo a sua voz. É da editora New Order. Certo. Cordel do Reino do Sol Encantado. Ele é um sistema nacional. Ele foi escrito pelo Pedro Correia, o nome do autor. Ele é o mesmo Pedro Borges. Ele é o mesmo autor do Crônicas, que é um sistema medieval para quem gosta de Game of Thrones. Ele é mais desse cenário. E o Pedro Borges, ele sempre... O que eu gosto das leituras dele como autor, ele gosta muito de dar material para mestres iniciantes. Então, por exemplo, o Crônicas, ele é voltado a isso que a gente falou de Game of Thrones, né? Só que tem uma parte do livro que ele dá dicas de, por exemplo, porque assim, Game of Thrones, para quem não conhece, é uma série da HBO que fala sobre Guerra dos Tronos no período medieval, que existe magia, mas ele não é tão avançado, então ele é mais voltado a combate. Então, eu acho que todo mundo que joga RPG, eu acho que já ouviu falar de Game of Thrones, tá ligado? É mais no... então, que assim, dentro... por que eu falei isso? Porque assim, dentro da série a gente vê drama, a gente vê romance, a gente vê parada de terror psicológico, a gente vê tudo isso. E tem um mundo capítulo... mais cinzento, né? Não é tão... Isso. Não tão bem claro. Isso. Então tem um capítulo do Crônicas que é só isso. Tipo, eu quero fazer o Crônicas num cenário onde tem um romance. Ele te dá dicas em como fazer. Eu quero usar o Crônicas num cenário de drama. Ele te dá dicas como fazer. E o Cordel, ele tem um diferencial que ele é escrito... Cordel, ele é um tipo de historieta no região nordeste do país, né? Que é tipo um livrinho. E ele tem uma forte que ele é escrito tudo em poesia, né? Tudo em versos. O sistema é escrito em versos. Legal. O sistema em si. Então e tem o... Opa, pode falar. Então até agora temos 3. Nós temos qual que é o primeiro? Qual é o nome mesmo? Esqueci, foi mal. Nessus. Nessus, que é mais tecnológico. Temos o Western, que é mais... qual que é o nome? Baladas do Oeste. Eu vou procurar também só pra falar o nome certo. Oeste. E temos do Cordel, que é mais um medieval Game of Thrones, com vários tipos de tema dentro de um cenário medieval mais cinzento. Resumindo, né? Isso. Escrito em forma de verso e prosa, né? Fala, né? O Crônicas não, o Cordel sim. O Crônicas ele é um sistema normal medieval. O Cordel o Cordel ele também se passa no nosso Nordeste brasileiro. O mapa dele é no Nordeste. Então por ele fazer todo esse cenário, né, do nordestino, o sistema em si é escrito em versos. E também as expansões delas são, tipo, a gente lançou uma nova expansão relacionada a isso. É em Cordel também. Entendi. E essas expansões são em cenários também. Então, por exemplo, você quer usar o cenário político do Nordeste. Tem o cenário político do Nordeste. Você quer fazer um terror psicológico com folclore e algo Lovecraft. Tem isso aqui. Você quer fazer no mundo de crime, que existia muito na questão da época do cangaço. Você também pode pegar essa expansão nesse sentido. Então, gente, e todos eles vêm pra... Então, gente, só interrompendo aqui. Então, gente, já temos 3 já. Já temos 3 sistemas e cenários. Bem amplos. Sem D&D. Tem algum cenário que é mais parecido com D&D ou não? Mais parecido com D&D brasileiro? Tormenta. Não, Tormenta Eu queria soltar mais independente, não necessariamente Tormenta. Entendi. Sem citar Tormenta, porque todo mundo já conhece Tormenta. Eu falei, vamos outras opções. Né? Entendi. Mas na minha de cabeça eu realmente não lembro relacionado a isso. Então, o que mais medieval. O que mais que tem? Nós temos o Into the Darkness, que também é da Gnosis Game Studio. O Into the Darkness, ele é um cenário para Call of Cthulhu, só que ele é um pouco mais focado na narrativa. Tipo, ele não quer só que seja o terror psicológico por ser terror psicológico. Ele também quer que, tipo, tenha aquela... Tipo Indiana Jones. Ele quer que tenha aquele pinguinho de narrativa daquele momento que o herói olha assim e fala, cara, eu vou enfrentar isso aqui. Sem tirar o fator da sanidade. Porque, por exemplo, no segundo Indiana Jones, a gente vê o próprio Indiana Jones sendo possuído. E ele indo contra os próprios aliados dele. Então, ele vai um pouco mais para esse lado aventuresco. Porque, assim, não é uma pessoa qualquer
ia olhar pra aquilo e falar, não, eu vou ajudar essa tribo no meio da Índia que eu acabei de me perder caindo do avião. Sim, entendi. Você não é uma pessoa comum, porque normalmente uma pessoa comum, ela correria feito uma... Ela correria feito isso. Então, tipo, muitas aventuras, elas são encurtadas por causa disso. Porque normalmente ela ia olhar e falar, cara, eu não vou lá, não vou. Aí, já essa galera, só que daí, tipo, sem o... Como é que eu posso dizer? Então, fala aí. Curtiu o corte? Espero que sim, hein? Pra você ver esse vídeo aí completinho, vai lá no canal do Cleron ou Andarilho, cara. Vale muito a pena, o papo tá legal pra caramba, foi sensacional e com certeza me diverti pra caramba. Vai lá, não perde tempo, dá uma olhadinha porque eu te garanto que vale muito a pena. Se não vale a pena, você pode voltar aqui e reclamar comigo.